Bom dia, turma do segundo ano C. E é nesse ritmo de alegria, de animação, nesse ritmo junino de São João, que nós iremos iniciar a nossa aula de ciências de hoje, com o conteúdo de história, os lugares contam história, ok? Então, mas não podemos iniciar a nossa aula sem antes fazer a correção da aula passada. Abram aí o livro de vocês nas páginas 255, 256, 257, 258 e 259 para a gente fazer a correção do conteúdo passado. Vamos lá? A atividade está especificamente na página 258 e 259. Vamos aqui, ó. Na primeira questão, fala o seguinte: faça a correspondência de acordo com as indicações. Olha só. Qualquer tipo de objeto que informe sobre a história das pessoas. Você vai ligar aí, né? Vai fazer a correlação, porque está falando de quê? Da fonte. Perdão. Na primeira, está falando exatamente da fonte de registro, né? É onde você registra ali aquela ocasião, aquele acontecimento. Vamos aqui. São as gravações de rádio, as músicas e as entrevistas registradas com um gravador. No caso aí, você vai registrar por áudio, não é mesmo? Traz imagens que nos transmitem informações sobre a história das pessoas e das comunidades. No caso aí, a fonte iconográfica. Registra por escrito informações pessoais ou de uma comunidade. No caso, a sua fonte de registrar e a história é a fonte escrita, ok? Então, essa foi a primeira questão, agora nós vamos para a segunda. Copie no quadro correto o nome dos documentos do quadro abaixo. Nós temos aí reportagem, apresentado na TV, entrevista concedida a uma rádio, cartas, carteiras de identidade, fotografia, quadro, roupas antigas e brinquedos. Deixa eu só apagar aqui para uma melhor visualização. Vamos lá. Olha só. Documento escrito. Nós temos aí carteira de identidade, cartas. Documento material, nós temos aqui brinquedos e roupas antigas. Documentos iconográficos, nós temos aí a fotografia e quadro. Documento sonoro ou visual, nós temos a reportagem representada na TV e entrevista concedida a um rádio. Ok? Agora nós vamos para a questão de item C. Perdão. Para a questão 3, que é uma resposta pessoal. Na questão de número 4, diz assim: as frases com as seguintes palavras: história, hábitos, objetos, materiais, comunidades e costume. Vem pedindo para você completar. Complete a frase com as seguintes palavras, né? Então, na primeira diz assim: das outras fontes que não são materiais, ó.
com os hábitos e os costumes, nos ajuda a conhecer a história de uma comunidade. Ok? É esta sequência que você irá preencher aí os espaços da quarta questão, com as palavras materiais, hábitos, costumes, história, comunidade. Ok? Agora nós iremos adentrar ao assunto da nossa aula de hoje. Vamos lá? Que fala exatamente os lugares contam história. Por exemplo, nós temos aqui a imagem, né, daquelas casas antigas, né, aquelas construções antigas que ficam ali na igreja da Matriz de Cascavel. Aquelas casas, elas contam uma história. Como assim, professora? Né? Quem morou ali? Quando foi construída? Né? Qual a história de quem morou ali? Não é? Na época que foi construída, por que possuía esse modelo de casa? Né? Então, conta-se histórias, né? As construções, os locais, os lugares, né? Vamos agora para a segunda imagem. Por exemplo, nós temos aqui outro lugar, né, que é patrimônio da nossa cidade, que é a Igreja da Matriz. É um patrimônio histórico que conta muito a história, né, do início da nossa cidade, né, do nosso Cascavel. Então, por isso que ela é considerada patrimônio histórico. Agora nós vamos ver outra imagem também, que representa muito da nossa história, né? Que é o prédio da cadeia pública, né? Daqui de Cascavel. Ele já está assim, bem antigo, né? Foi construído há muitos e muitos anos. Ele já foi a cadeia pública, né? Da cadeia pública ele virou a Câmara do nosso município, né? Onde ficavam ali o prefeito, os vereadores, né? Hoje não se utiliza mais, ela foi tombada como patrimônio histórico do nosso município, ok? Então, pessoal, a nossa aula de hoje fala disso, os lugares contam história. Você conhece outro lugar na nossa cidade que conta a história do início da nossa cidade? Faça essa pesquisa e aprimore mais o seu conhecimento sobre esse assunto, realizando as atividades propostas no livro, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido e aquele abraço virtual bem carinhoso. Tchau!